Pessoal, para fazer esse exercício 30, vocês têm que ter uma boa noção de o que é osmose, tá certo? Então, olha só. No exercício, ele fala que a pessoa fez 3 experimentos diferentes. Então, ela pegou células, aí ele dá o exemplo aí de hemácia, né? Então, ela pegou essas hemácias e colocou em diferentes soluções salinas. Então, soluções salinas que tinham concentração diferente. Então, olha só, no experimento A, a solução salina era menos concentrada do que no interior da célula. No experimento B, a concentração era igual ao interior da célula. E no experimento C, a concentração salina era maior do que no interior da célula. Cada uma dessas situações, cada um desses experimentos, levou a célula a ter um volume diferente. Então, no caso do experimento A, a célula ficou com volume A. Experimento B, volume B. Experimento C, volume C. O que o exercício quer que você faça é justamente fazer essa relação entre VA, VB, VC com o desenho da célula que ele mostra, certo? Então é o seguinte, aqui vocês precisam lembrar dessa ideia de osmose. O que é osmose? A osmose vai ser a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, parece que é estranho, né? Não faz muito sentido, né? Ir do menos concentrado para o mais concentrado. Mas é bem isso. Aliás, tem até um exemplo bem legal para você lembrar de osmose, que é você tentando entrar naquele metrô lotado, né? Então já tá lotado lá dentro e você tá querendo entrar também. Então você tá indo no meio que tá menos concentrado para o mais concentrado. Uma maneira aí de você lembrar de osmose. Então olha só. A solução salina é menos concentrada do que no interior da célula. Então, por exemplo, vamos analisar aqui a imagenzinha de cada um desses experimentos. Então, no experimento A, nós verificamos que a solução salina é menos concentrada do que no interior da célula. Então, olha só, menos concentrada do que no interior. O que a gente sabe da osmose? Que a passagem do solvente é do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, vai ter entrada de solvente para dentro da célula. Então, vai entrar água dentro da célula. Então, se por acaso a sua célula tinha um formato assim, entrando água, ela vai inchar, certo? Então, aqui, qual imagem se parece mais com a célula inchada? O número 3. No experimento B, a concentração é igual do interior da célula e também da solução salina. Então, não vai acontecer esse processo de passagem de solvente para um lado ou para outro. A concentração é exatamente igual. Então, a célula permanece com o mesmo volume. Então, eu vou considerar aqui o volume intermediário. Agora, no experimento C, a solução salina é mais concentrada do que no interior da célula. Então, olha só, aqui fora está mais concentrado do que no interior. Isso significa que a passagem do solvente para fora. A água sai da célula e vai para a solução salina, tá? Ou seja, se você tinha uma célula que tem esse formato, saindo água, ela vai murchar. Exatamente o que a gente verifica aqui para o número 1. Então, fazendo aqui a ligação, o volume da célula, o VC, liga com a imagem 1, VB com a imagem 2 e VA com a imagem 3. E agora, para identificar os meios, se os dois meios têm iguais concentrações, então esse aqui vai ser um meio isotônico. Nesse meio aqui, em que a solução salina é mais concentrada, vai ser chamado de hipertônico. E, por fim, o de menor, quando a solução salina tem a concentração menor, hipotônico. Certo? Então, essa foi a primeira parte da questão. E agora a segunda parte da questão, a letra B, fala sobre a relação que existe, né, entre esse processo de osmose com a salga da carne. Então, por exemplo, você já deve ter visto, né, pegar um pedaço de carne, colocar bastante sal em volta dessa carne e deixar. Então, a famosa carne seca, né? Então,
Esse processo de colocar sal na carne faz com que essa carne tenha uma durabilidade maior. Por que que isso acontece? Pensa só o que acontece com os micro-organismos, ou seja, com essas células que podem estar presentes na carne. A mesma ideia que a gente acabou de perceber aqui. Então, se você está adicionando sal na carne, você está fornecendo um meio mais concentrado no lado externo. Ou seja, se você tem micro-organismos aqui na carne, vai acontecer exatamente a mesma ideia aqui. Você está criando esse meio hipertônico em que as moléculas de água saem da célula e vão para o ambiente que está salgado, tá? O que acontece? O micro-organismo perde água, ele acaba morrendo por desidratação. Então você retira aí os micro-organismos e por isso sua carne dura mais, né? Tem essa maior durabilidade. É isso.